aumentará a autoestima e a autoconfiança. Olha que interessante. Então, nós durante esses estudos, né, essas análises sobre o que é inteligência emocional, a gente vai conseguir buscar ferramentas para nos ajudar. E o interessante é que a gente vai vendo quantos termos a gente falou até agora aqui, quantos conceitos o Espiritismo já vem falando há 160 anos. Mas, como o mundo não se tornou espírita, é necessário que as outras ciências venham falar do que o Espiritismo está falando para que todo mundo abrace. O que Daniel Goleman falou, Allan Kardec falou há 160 anos atrás. A gente vai ver num capítulo que eu preparei sobre onde está a inteligência emocional no Evangelho de Jesus e no Espiritismo. A gente vai ver que não há nada novo nisso aqui que o Espiritismo não esteja falando. Não há nada novo que o Espiritismo esteja falando que não esteja no Evangelho de Jesus. Então a gente vê, né, que até aqui não tem novidades. É apenas um olhar científico sobre o que até então as pessoas pensam que é só religião no Espiritismo. E na verdade não é. O Espiritismo é um conhecimento sobre tudo na vida, a ciência, a filosofia, a religião, todas as áreas. E Daniel Goleman continua no seu livro falando que nós temos 4 pilares para desenvolvimento da inteligência emocional. E são eles: conhecer as próprias emoções. Lembram alguma coisa? Conhecer as próprias emoções? Será que Kardec falou isso? Autoconhecimento, conhecer as próprias emoções. Talvez, questão 919, talvez, vamos dar uma olhada. 4, item 2, controlar as emoções, autodomínio. 3, automotivação, esperança, fé e empatia, né? O que é empatia lembra? Será que Jesus falou de empatia? Será que aquele negócio de não fazer ao outro aquilo que não quer que faça a si mesmo, ou fazer ao outro somente aquilo que quer que faça a si mesmo, será que isso tem a ver com empatia? Né? Ou fora da caridade não há salvação? Será que tem a ver com empatia isso? E aí vamos aprofundar em cada um desses itens aqui. O primeiro passo é se conhecer, analisar suas emoções e as ações que você faz em resposta aos estímulos. Como você reage ao estímulo? Aí você diz mesmo assim: nossa, eu acordei hoje azeda, acordei azedo. E é muito comum nossas amigas falarem assim, azeda, né? No feminino: amanheci hoje, não estou bem, estou amarga. E a partir dali é só patadinha para tudo quanto é lado. Hoje eu não estou bem, não estou de TPM, estou de tensão pré, tensão pós, estou de tensão o mês inteiro, estou sem paciência. E aí a pessoa tem que... O que ele está dizendo aqui? Conhecer as próprias emoções. E vamos às primeiras reflexões. O que os outros têm a ver que você amanheceu amarga? Você amanheceu azeda? Eu não tomo suco sem açúcar, não. Se você quiser me oferecer esse suco, eu não vou tomar. Não tenho nada a ver com isso. Se durante a noite você foi atrás das suas fantasias, dos seus desejos, das suas aspirações no plano espiritual e se decepcionou, se cansou, foi atrás do seu crush e não achou seu crush, ou então achou seu crush com outra mulher no plano espiritual e voltou azeda, não tenho nada a ver com isso, põe açúcar aí, porque se você me servir esse café, esse chá, esse suco, eu não vou tomar, e ninguém é obrigado a tomar. Então, se eu acordei e estou me sentindo amargo, estou me sentindo chateado, estou me sentindo de mau humor, eu tenho que me resolver comigo mesmo. Eu não tenho nada que sair dando patada para os outros. Até porque eu vou saber se eu
planto batata hoje, amanhã eu vou colher o quê? Melancia, milho, aí amanhã a pessoa me devolve a batata, eu fico magoado. Estou chateado. Entendeu? Essa é a chave da inteligência emocional, conhecer as próprias emoções. Mas você deve estar ciente de que a inteligência emocional é um processo gradual e que varia de pessoa para pessoa. A mesma coisa da inteligência cognitiva. As pessoas podem fazer a mesma faculdade de arquitetura e serem arquitetos completamente diferentes. Um com habilidades extremas e o outro com habilidades medianas. Você pode estudar matemática a vida inteira e outra pessoa pode estudar também matemática a vida inteira e se formarem ou se tornarem profissionais com níveis de conhecimento de matemática diferentes. Vai depender a inteligência emocional também da parte física da pessoa e vai depender também do espírito da pessoa. E aí o Daniel Goleman, nenhum outro autor penetrou. Vai depender do espírito da pessoa, da história de reencarnações da pessoa, para ela desenvolver mais rápido ou mais lentamente a sua inteligência emocional. Alguém aqui que aceita receber um pisão no pé no ônibus sem reagir, sem empurrar, sem agredir, alguém que aceita a brincadeira, alguém que aceita um comentário maldoso em silêncio, sem querer dar um tiro, uma facada, uma porrada em alguém, é alguém que ao longo das suas existências já vem desenvolvendo a sua inteligência emocional, como a gente vai ver mais na frente. Existe uma mensagem belíssima no livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em que o espírito Lázaro, que eu acredito que seja aquele Lázaro curado da catalepsia por Jesus, no Evangelho, lá de 2000 anos atrás. Eu acho que é esse mesmo Lázaro que vem e faz uma psicografia para Allan Kardec, que ele diz assim mesmo, o título, Perdão das Ofensas. E no primeiro parágrafo ele diz mesmo assim, foi mais fácil para nosso Senhor Jesus Cristo perdoar todos os ultrajes que ele recebeu quando passou pela terra, do que nós perdoarmos a mais leve brincadeira de zombaria. Foi muito mais fácil para Jesus perdoar a cruz, as porradas, os tapas, as cuspidas. Há relatos em alguns livros até que Jesus, os soldados judeus chegaram a urinar no corpo de Jesus para humilhar enquanto ele estava preso ainda no palácio, no Sinédrio, antes de ser entregues aos romanos. E no entanto, Jesus chega e pede perdão a Deus para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E aí o Lázaro fala exatamente isso. Na época que eu estava na minha adolescência, primeiro grau, segundo grau, se alguém me dissesse que eu era topogígio, aquele ratinho que tinha uma orelha muito grande, até hoje eu ainda sinto ódio de alguns colegas que faziam isso. E a vontade que eu tenho às vezes, eu fico pensando assim, como eu tinha vontade de voltar em Salvador. Depois que eu cresci, fiquei maior do que eles, a maioria ficou mais baixo do que eu. Se eu encontro um moleque daquele na rua, ainda dá vontade de dar um tapa. É exatamente isso que o Lázaro está falando. É mais fácil Jesus perdoar tudo que ele passou do que a gente perdoar as brincadeiras com as mais leves zombarias. Quando alguém diz, você está gordinho aí, você está gordinho, está acima do peso, pronto, criou uma inimizade. Aquela pessoa, se for espírita, tem vontade logo de desencarnar a outra, porque a gente espírita não pode matar ninguém, mas desencarnar a gente deseja. Tomara que desencarne logo esse vírus aí. Deus ajude. Então a gente percebe a diferença da inteligência emocional de uma pessoa com a outra pessoa exatamente aí. A nossa capacidade de tolerar, de lidar com o outro sem explodir. Aí vamos ver quem tem QI ou quem tem os dois ou quem não tem nenhum. Não apresse as coisas, não se desespere.
desespere. A nossa dica era para você conhecer melhor suas próprias emoções, é colocar seus sentimentos e suas ações em um papel e depois refletir profundamente sobre isso. Mais à frente a gente vai usar essas técnicas e falar sobre elas. Um mapinha, não é? Dizendo assim, olha, quando alguém fala do meu corpo, como eu me sinto? Tenho vontade de ficar tranquila, rir, ou de bater nele, dar uma facada, um tirozinho, né? Uma paulada, dar uma voadora no pescoço dele. O que é que eu sinto vontade de fazer? Quando alguém fala que eu sou careca, o que é que eu penso em fazer? Né? Eu desejo a ele, sei lá, um covidzinho básico, alguma coisa, ou eu estou tranquilo com a minha careca? Então ele dá essa dica aqui, a gente vai ver isso na parte final das ferramentas para desenvolver. E no item 2 ele fala assim: controlar as emoções. Tenha em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida, ou nos sentimos ansiosos por algum tempo. Aprender a lidar com as emoções e controlá-las te colocará na direção certa conforme cada situação. E fará toda a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. É novamente a metáfora do cachorro. É entre correr, partir para cima do cachorro ou procurar uma alternativa para se defender e sair ileso. É discutir com a pessoa, bater na pessoa ou passar ileso dizendo assim, olha, entre ter paz e tá certo, eu hoje escolhi ter paz. Você fica com a razão, né? Do que bater nele e ter que responder um processo, um inquérito, um processo por agressão, lesão corporal e às vezes até por assassinato. Porque entre bater em alguém para ferir, matar, para quem não tem a técnica, acontece muito. E às vezes é numa briga de trânsito que a gente pensa, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu me lembro muito bem que houve uma luta lendária, uma luta que ficou na história do boxe, Mike Tyson e Evander Holyfield. Logo no início da luta, Mike Tyson, se não me engano, se no primeiro ou no segundo round, Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha do Holyfield. E aí depois, se ele foi desclassificado, perdeu a luta, as pessoas perguntaram a ele, mas o que aconteceu com você, Mike? Por que você arrancou a orelha dele e você estava preparado, podia ganhar dele no boxe? Ele, eu não sei, deu uma coisa em mim, eu estava com tanta raiva, com a forma com que ele irritava, as brincadeiras que ele fazia antes, as chacotas que ele fazia antes, que na hora eu perdi a razão. Não. Perdeu a razão não, perdeu a emoção. Ele só não sabia dizer. E na perca, no momento que perdeu a emoção, coeficiente emocional baixo, a história dele mostra isso. Só anos depois, quando ele passou vários anos na prisão, quando ele começa a fazer palestra para as pessoas, que ele foi perceber e desenvolver a sua inteligência emocional. Porque até então, por um problema de infância, recalques na infância, na adolescência, por ser uma pessoa pobre, abandonado pelos pais, muita dificuldade financeira, ele tinha tantos recalques, tantos traumas, uma criança ferida, que a forma com que ele tinha de resolver esses problemas que ele tinha da emoção era com o que ele sabia fazer de melhor, agredir. E naquele momento ele extrapolou tanto que ele não conseguiu nem usar a sua arma mais favorável, que eram as mãos. Ele usou a boca, voltando ainda aquele instinto animal lá de trás do cachorro do lobo. E muitas vezes nós voltamos ao reino animal, mesmo estando no reino hominal. Porque nós não temos o controle das nossas emoções. É na hora que o marido vai e mata a esposa por ciúme, ocorre aquelas agressões nos casais, nos colegas, nas pessoas que são estranhas. Por causa do time de futebol, as torcidas vão lá e se matam, se agridem, simplesmente porque não sabem tolerar
a brincadeira, a chacota do outro em relação a perder uma partida de futebol. Aquilo não fere o time dele, feriu ele como ser humano, ele se sentiu menor, mas já se sentia menor antes. O outro só lembrou a ele, e quando lembrou, sentiu dor. E aí eu vou lá bater no outro para eu substituir a minha dor por uma satisfação ilusória. Por isso que bater no outro gera uma sensação de bem-estar momentâneo. Quer dizer assim, olha, eu não sou tão inferior, tão pequeno, tão burro, tão perdedor como você pensa, porque agora eu ganhei de você, eu bati em você. Então agora eu sou vitorioso. É uma sensação de vitória temporária que logo depois virá o tédio, a frustração e o arrependimento. E aí ele vem dizendo mais aqui, ó, você deve evitar pensar de imediato em um resultado negativo, seja otimista, tente enxergar sempre o lado positivo das coisas e lembre-se que cada situação possui diversas saídas, basta você procurá-las. Mais uma vez a metáfora do cachorro. Tem o poste, tem o muro, tem a madeira, que dá muito mais chance de vencer o cachorro na última hipótese. Tem um monte de possibilidades, tem uma árvore que a gente vai conseguir vencer aquela adversidade com muito mais eficiência do que partir para um combate direto ou fugir. Ou seja, inteligência emocional são aqueles 10 segundos que a gente para e pensa. O Augusto Cury, no livro dele, diz o seguinte, um dos livros dele fala o seguinte, eu não me lembro qual livro, ele diz assim, a maioria dos crimes são cometidos exatamente porque não foi-se utilizado aqueles 10 segundos de reflexão que o ser humano precisa fazer antes de tomar uma decisão importante. É aquele momento da fechada no trânsito que o cara vem e fecha, a gente está certo, sinal verde, ele vermelho. Ou ele bate no nosso carro e a gente precisa contar de 1 até 10. É aquela água que o Chico recomenda colocar na boca, que ele chama água da paz. Põe a água da paz na boca e aguarde. Deixa ela na boca, não bebe. Ó. São aqueles 10 segundos que nos salvam de fazer uma ofensa e receber uma agressão, ou de agredir logo o outro, ou de arrancar a orelha, né? E ele continua dizendo aqui, ó, quando estiver sob pressão, a coisa mais importante é tentar manter a calma, respirar. Encontre uma distração, realize uma atividade prazerosa e canalize a ansiedade. É uma outra ferramenta que ele dá aqui, lá na frente a gente vai sintetizar num conjunto dessas ferramentas e a gente vai deixar para a gente treinar, para quem quiser treinar. E aí depois ele fala aqui, ó, automotivação, terceiro item. Lembre-se que pensar antes de tomar decisões lhe trará diversos benefícios e evitará o conflito com seus pares e o arrependimento, principalmente esse, de seus atos. Porque nós reagimos. Quem tem grande inteligência emocional age. Quem tem baixa inteligência emocional reage. E agir é muito melhor do que reagir. Quem age tem o controle da situação. Quem reage já perdeu muitas vezes o controle da situação. Quarto item, aprender a se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros e entender seus comportamentos, nos tornam mais sensíveis e abertos. Quando nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, a gente mede as nossas ações, porque tudo que vai volta. Tem alguma coisa aqui que o Espiritismo não tenha definido para nós? Ele só não deu esse nome, inteligência emocional. Mas ele disse, olha, conhece a ti mesmo para você fazer a sua reforma íntima, para você fazer a sua autoevolução. O processo de reforma íntima vai ter como consequência o maior que é o nome bonito que a ciência humana deu. Quanto mais reforma íntima, mais que é.
Quanto mais quer, quanto mais reforma a gente, mais desenvolvimento da inteligência que fica no centro de força cardíaco. E a outra fica no frontal. E essa conversa é que vai determinar o equilíbrio, a saúde e a paz da pessoa. Quando aqui está pouco desenvolvido e aqui muito desenvolvido, isso gera seres humanos orgulhosos, vaidosos e prepotentes. Fáceis presas do processo de obsessão chamado fascinação. Quem tem o centro de força muito desenvolvido, o frontal, muita inteligência cognitiva desenvolvida, são fortes candidatos ao processo de fascinação. Enquanto se ele tiver o centro de força cardíaco desenvolvido, as emoções, a empatia, a inteligência emocional vai se destacar e vai equilibrar. Vai equilibrar. Esse aqui é muito mais difícil de desenvolver do que esse. Por quê? Ao longo da história da humanidade, nós falamos isso desde o início, nós estamos fazendo o tempo todo ciências e escolas, estudos, treinando professores para formarem alunos a desenvolver esse e não desenvolver esse. Esse aqui é uma inteligência formidável. Essa inteligência é a inteligência, por exemplo, do Mahatma Gandhi, que estudou pouco na escola. É a inteligência do Nelson Mandela. É a inteligência da Madre Teresa de Calcutá. É a inteligência do Chico Xavier, que cursou até a 3ª série do primário. Tinha muita inteligência aqui. Tinha também aqui, mas não demonstrava. Não queria se exibir. Porque esse aqui já fez a história de Francisco Cândido Xavier. Então esse, meus irmãos, ou melhor, essa é a tônica dos estudos que nós vamos fazer durante esses dias. Não é? Entender mais, aprofundar mais sobre a inteligência emocional, a fim de que a gente consiga desenvolvê-la e que a gente consiga usar ela a nosso favor, e nós vamos ver que todos os campos de nossa vida vão conseguir se desenvolver mais à medida que a nossa inteligência emocional se desenvolver. Quem sabe se relacionar com as pessoas vai ter sempre amigos a favor de si mesmo. Um abraço a todos vocês, obrigado por estarem aqui comigo nesse período de reflexão, de retiro espiritual obrigatório, que todos nós estamos sendo compelidos, mas que ele tem sido maravilhoso para todos nós, porque está fazendo com que a gente faça o autoencontro, que não havia mais como adiar. Jesus deu uma canetada e falou: obriga todo mundo a fazer o autoencontro, tá? Quem não quiser fazer o autoencontro, por favor, logo após esse período de transição planetária, se dirija às plataformas de embarque para visitar o novo lar, que é chamada Nova Terra. Será inclusive o assunto do nosso próximo estudo. Assim que a gente acabar a inteligência emocional, nós vamos falar sobre os exílios espirituais. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.